Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor mediador Thiago Calazans. É uma satisfação e alegria podermos conversar novamente por meio da nossa aula. Falando em aula, nós estamos em nossa última aula da disciplina de estágio supervisionado 1 e 2. Já vencemos 4 aulas expositivas que nós fornecemos para vocês e nós chegamos então a nossa quinta e última aula de formação prática. Aulas estas que visavam entregar um conteúdo prático para você, explicar o dia a dia das atividades, como realizar e como preencher, desde o seu pré-projeto, atividade mapa e agora com a entrega do relatório final. É importante destacar que tanto a atividade mapa quanto o relatório final tem a mesma data de entrega, o mesmo prazo final, e é importante você estar atento a essa data. No final da nossa aula, eu vou indicar novamente e vou relembrar a data desta entrega. É importante deixar claro que a atividade mapa é a atividade que mais vale pontos e que você precisa então estar atento. Eu convido você a verificar a aula 4, onde nós fazemos a exposição de como deve ser preenchido a atividade mapa. Lembre-se, 5 eventos precisam ser inseridos, eventos de preparo. Você precisa incluir uma ação de leitura para cada um dos eventos e essa ação precisa ter, no mínimo, 3 referências bibliográficas de livros, artigos, teses ou dissertações que vão fundamentar o preparo para o seu estágio. O estágio não costuma acontecer desta forma, mas em 2020, devido a todos os transtornos ocasionados pela pandemia do Covid-19, nós estamos tendo que adaptar as nossas ações. Falando em adaptar ações, o relatório final precisará também ser adaptado à sua escrita devido ao fato que ele está relacionado à atividade prática. Mas como nós realizamos atividades teóricas, a maioria dos alunos realizaram atividades teóricas, nós precisaremos adaptar esta atividade. Vamos então para os comandos da atividade de relatório final. Vamos lá então. O primeiro tópico é o relato da experiência na preparação prática do estágio. Faça um relato sobre a sua experiência, como o estágio supervisionado e o que o estágio conseguiu mudar na sua visão eclesiástica e comunitária. Embora talvez você não tenha ido para a prática, não tenha realizado ações práticas, você pode sim escrever a respeito de como o estágio supervisionado contribuiu para você perceber como é importante a preparação. A preparação do devocional, a preparação da escola bíblica, a preparação para a pregação, a preparação para uma ação fora do ambiente eclesiástico, em capelania, em ensino religioso, em praxis social. Então é importante destacar aqui os pontos que você sentiu, os pontos que você percebeu que você melhorou na sua proposta de preparo. É importante destacar como você elaborou melhor as atividades, como você olhou para as atividades de uma forma diferente. Então, é importante, sim, ressaltarmos que o preparo é fundamental para a ação do teólogo. O teólogo tem que se preparar. Um segundo ponto, um segundo tópico é: quais as dificuldades que se apresentaram no decorrer do seu estágio? Quais as maiores dificuldades encontradas no seu estágio? Desde a metodologia, local e ações práticas. Muito bem, aqui nós já vamos ter que fazer uma adaptação maior caso o seu estágio seja teórico, porque você não buscou o local para a sua prática. Então, nesse tópico, você vai incluir: devido aos transtornos do Covid-19, do novo coronavírus, o meu estágio foi um estágio teórico. E devido à pandemia, nós tivemos dificuldades para realizar a prática. Então, você vai colocar
Você pode colocar o cenário da sua cidade, o que estava fechado, o que estava aberto e o que isso impossibilitou a sua prática de estágio. Então, aqui as dificuldades, a maioria dos alunos podem sim colocar devido aos transtornos da pandemia. Você teve dificuldades porque os locais estavam restritos, você não estava seguro para ir para a prática e desta forma você optou pela prática teórica. Continuando, nós temos ainda um terceiro aspecto, uma terceira pergunta. Houve mudanças em relação ao pré-projeto e as atividades de prática? Aqui você pode substituir atividades práticas, você vai considerar como atividades teóricas, como o preparo. Descreva as alterações que possivelmente ocorreram no decorrer do seu estágio, descrito no pré-projeto, e concretizações do desenvolvimento da prática do estágio. Houve mudanças no cronograma, houve mudanças no conteúdo exposto, houve mudanças no aparato teórico. Que é o que você vai escrever se houve mudanças. Se não teve mudanças, não tem problema. Você pode colocar não. O pré-projeto permaneceu em plena consonância com o meu preparo. Agora, se no pré-projeto você colocou uma bibliografia, alguns livros, e você descobriu que precisavam de mais livros, e você percebeu que poderia buscar mais materiais, você pode colocar nesse tópico. Como a atividade foi preparo, então você buscou materiais, possivelmente você deve ter encontrado outros materiais. Então você vai incluir que você encontrou novos materiais, encontrou novas bibliografias, outros pensamentos. Talvez numa conversa com o Fale com o Mediador você conseguiu compreender esta ação, então você conseguiu elaborar melhor o seu preparo. Um quarto ponto é análise da praxis teológica em relação à sua prática ou o preparo, textos bíblicos que deram respaldo à sua ação pastoral, quais os livros de teologia deram respaldo teórico para a sua ação do estágio supervisionado, quais as disciplinas do curso de teologia deram respaldo metodológico para a sua ação no estágio supervisionado. Então perceba que aqui temos 3 pontos muito importantes. E como a maioria dos alunos foi para a parte teórica, esta ação da praxis teológica vai ser a ação que será mais cobrada na atividade relatório final. Então preste muita atenção, porque vale quase 50% da nota este tópico dentro do relatório final. Primeiro, mencionar textos bíblicos. Mesmo que você tenha feito um preparo para uma ação que não está necessariamente no ambiente eclesiástico, mas a sua ação é uma ação de teólogo. Você precisa mencionar a palavra de Deus, a Bíblia. Então, mesmo que seja uma ação voltada para o ensino religioso, você não necessariamente precisa pregar esses textos bíblicos, mas falar sobre o ensino, falar sobre a sabedoria, citar textos de Provérbios, de Eclesiastes. Então, é importante mencionar textos bíblicos. Depois, livros. Você pode incluir a Bíblia ou livros de teologia para a sua ação prática, no mínimo 3, que são os livros que nós pedimos no preparo do mapa. Então, mencione os livros que você utilizou para dar um contexto histórico ou diretamente para preparar a atividade. É interessante destacarmos que você pode usar um livro que dá um panorama da disciplina e um livro para a pregação direta da atividade. Vou citar um exemplo. Você esteja usando o texto de Lucas capítulo 7 com a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então você pode ter um material que fala sobre pregação, que te ajuda a elaborar o sermão, a oratória, que te ajuda a pensar como se apropriar do texto bíblico, ou buscar uma outra referência bibliográfica que fale diretamente na preparação do texto de Lucas 7, como, por exemplo, um comentário bíblico. Então, você pode tanto usar um material de uma forma mais ampla e outro material de uma forma mais direta. Então, se você trabalhar com o texto de Lucas 7, você já tem 3 bibliografias. Um manual do pregador, como elaborar sermões bíblicos, como
pregar de forma ampla, geral, um comentário bíblico sobre o livro de Lucas e a Bíblia. Você já tem 3 materiais para a elaboração. E, por fim, mencionar as disciplinas do curso que favoreceram, que te deram suporte, base metodológica para a sua prática do estágio. No caso eu faço a opção pela liturgia homilética, pela pregação, é indispensável colocar pregação e práticas ministeriais, colocar comunicação em novas mídias, colocar estas informações, colocar estas disciplinas que nós oferecemos no decorrer do curso que lhe ajudaram. Caso você esteja realizando um estágio fora do ambiente eclesiástico, é indispensável colocar a disciplina de ética cristã e responsabilidade social, por exemplo. Vamos então para o nosso último tópico, que é o tópico de reflexão final. Após a experiência adquirida no estágio, surgiram alternativas metodológicas, teóricas e pastorais para a área em que você desenvolveu a sua prática e o que pode melhorar, o que pode ser acrescentado ou tirado, ações inovadoras, uso de novas tecnologias, mudanças de horários para esta prática, entre outras. É claro que esta última etapa seria muito melhor, muito bem feita se você fosse para a prática, se você tivesse a experiência. Mas como a maioria dos alunos ficou no preparo, você vai ter que fazer um esforço aí de imaginação. Se você estivesse de fato realizando a prática, o que poderia ser diferente, o que poderia ser inovador? Você precisa, então, fazer uma comparação entre o seu fazer enquanto teólogo, a sua proposta de prática enquanto teólogo, e o que tem hoje nas igrejas, o que tem hoje nos ambientes eclesiásticos ou nos ambientes socioeducativos. Então, você vai precisar fazer uma análise crítica. O que o estágio, o que a proposta sua de estágio tende a melhorar e contribuir para uma ação. Então isso dependerá muito da sua sensibilidade para você compreender, para você então fazer essa análise crítica e contribuir. Então é isso. Nós fizemos um resumo dos 5 tópicos, dos 5 pontos do relatório final. Você precisa entregar esse relatório final até a data do dia 13/7. Está aí, 13/7, entrega do mapa, 13/7, entrega da AE2, relatório final. Deixo para você o meu abraço, peço para você esteja orando pelo nosso Brasil, nós estamos orando aqui, você está orando aí, tendo os cuidados necessários. Foi um prazer acompanhar vocês na disciplina, tivemos 5 aulas de formação prática, mais as aulas conceituais, e não se esqueça, caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato conosco no Fale com o Mediador. Um abraço e até mais.